Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando bastante. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vim trazer hoje para vocês o passo a passo completo desse tapetinho que tá uma graça. É o tapete da vovó. Você faz ele a partir dos quadradinhos da vovó. O quadradinho da vovó eu já tenho o passo a passo completo aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário para vocês acompanharem. É super fácil de fazer, depois que você já tem os quadradinhos prontos, é só fazer a montagem, ele é bem rapidinho mesmo. O tamanho que ele fica, de largura, ele fica com 44 centímetros por um comprimento de 50, de uma ponta até a outra, de 54 centímetros, 53, quase 54. Ele ficou pesando, vou colocar aqui o suporte na balança, zerar o peso e pra gente conferir o peso que ele ficou. Ele tá dobradinho para ficar mais fácil, ficou com 383 gramas de fio. Os quadradinhos na cor verde eu já tinha prontos e eles foram feitos no barbante 6. E a emenda, essa parte no barbante cru, eu fiz toda no fio 8. Para esse trabalho eu vou utilizar 6 quadradinhos da vovó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada quadradinho possui 4 carreiras. Eu já tenho o passo a passo completo aqui no canal, caso você não saiba ainda fazer. Vou deixar o link na descrição do vídeo do passo a passo do quadradinho da vovó. Nós vamos utilizar 6 e aí eu vou fazer a união 1 por 1. Tem muita gente que faz a união contínua, eu prefiro fazer a união de 1 por 1, que eu acho que fica mais assentado no chão o tapete. Mas aí, caso você saiba fazer de outra maneira, sem cortar o fio e ir emendando todos os quadradinhos, fique à vontade, pode fazer do seu jeito. Esses quadradinhos foram feitos com barbante de número 6. Vou utilizar uma agulha 4 milímetros, uma tesoura para os arremates e uma agulha de tapeçaria, essa daqui de plástico, que eu utilizo. Para iniciar o trabalho, eu vou pegar um quadradinho da vovó, eu vou fazer todo no barbante de cor cru. Aí eu pego o primeiro quadradinho, deixo uma ponta para depois eu fazer o arremate, venho em um cantinho, qualquer um dos 4 cantinhos que temos, eu venho aqui em um deles, puxo o fio para este lado. Aqui eu faço um truquezinho para prender o fio, aí você faz como você achar melhor. Essa primeira correntinha, eu pego os 2 fiozinhos, ó, o que eu vou arrematar e o outro que tá no cone, e dou a primeira laçadinha, como se fosse a minha primeira correntinha. Agora eu deixo a ponta que vai ser arrematada aqui do ladinho e faço mais 2 correntinhas. Assim eu tenho o equivalente ponto alto. As 3 correntinhas valem como um ponto alto. Eu vou laçar o fio, vir no mesmo cantinho que eu subi as 3 correntinhas e faço um ponto alto. Laço o fio novamente e faço mais um ponto alto. Assim eu fiquei com a metade do cantinho que nós vamos terminar no final da carreira. Vou fazer uma correntinha de separação, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Aqui nós vamos fazer a carreira normal que a gente faz no quadradinho da vovó. Quem já sabe, eu vou fazer uma carreira toda no barbante cru, da mesma maneira que fizemos as outras carreiras. Em cada espacinho de uma corrente, eu faço 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Aí pulo os 3 pontos de base, vou no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos, eu chego para fazer o cantinho. Aí eu faço uma correntinha, vou lá no nosso cantinho, que é o espacinho de 2 correntes, e faço 3 pontos altos. Já fiz 2, faço o terceiro. Depois que eu fiz 3 pontos altos, eu faço 2 correntinhas de separação. Aqui no cantinho, nós fazemos 2 correntinhas. Volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Formamos o nosso cantinho, ó, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, eu vou prosseguir a carreira, fazendo 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. Até chegar no outro cantinho, que nós vamos repetir o que fizemos aqui.
Cheguei pra fazer mais um cantinho, já fiz uma correntinha de separação. Vou lá no espaço de 2 correntes e faço 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos, faço 2 correntinhas. E no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. E vou seguir fazendo os 3 pontos altos e uma correntinha de separação. No cantinho, sempre trabalha leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Cheguei ao final da carreira, vou lá no espacinho de 2 correntinhas, onde fizemos os 3 pontos altos no início. E faço 3 pontos altos. Aqui eu fiz a correntinha de separação. Já fiz 1, faço 2 e 3 pontos altos. Aí, pra finalizar a carreira, eu vou fazer 2 correntinhas. Vir na terceira correntinha onde iniciamos, contando de baixo pra cima, e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio, pra depois fazer o arremate. E esse quadradinho, eu completo ele todo com o fio cru. Eu fiz toda uma carreira com o fio cru. Agora, eu vou pegar mais um quadradinho, então já é o segundo, que nós vamos emendar neste daqui. E depois o terceiro nós vamos emendar no segundo. Assim por diante, conforme a quantidade de quadradinhos que você queira fazer o seu tapete, passadeira ou manta, pode ser... Vai depender do tamanho que você queira fazer o seu tapete. Vou vir da mesma maneira que eu comecei no outro, deixo a ponta pra cá, venho em um dos cantinhos, ó, e dou a primeira laçadinha pegando os 2 fios. Aqui eu dou uma puxadinha, faço mais 2 correntinhas, pra valer como meu primeiro ponto alto. Faço mais 2 pontos altos, pra ficar com um total de 3, contando com as 3 correntinhas, e uma correntinha de separação. Aí eu vou fazendo os 3 pontos altos em cada espacinho de uma corrente e uma correntinha de separação, até chegar lá no cantinho. Cheguei no cantinho, já fiz os 3 primeiros pontos altos. Aí eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou pegar o quadradinho que eu já tenho a carreira no barbante cru pronta. Vou vir aqui, ó, esse é o lado direito. Aqui é o lado avesso do nosso quadradinho. Fiz uma correntinha de separação, eu levanto esse quadradinho que já tá pronto, a carreira da cor que eu tô fazendo agora, e venho com a agulha aqui por baixo, ó. Introduzo a agulha, aqui só tá a laçadinha na agulha. Eu venho aqui por baixo com a agulha no espacinho de 2 correntinhas no nosso cantinho do quadradinho que já está pronto. Introduzo a agulha, puxo o fio para este lado, eu fico com 2 fiozinhos. De uma maneira bem soltinha, eu não aperto muito, eu laço o fio e passo por dentro dos 2 fiozinhos. Depois que eu fiz isso, eu faço uma correntinha, laço o fio e volto nesse quadradinho aqui que eu estou fazendo e faço 3 pontos altos. O quadradinho que eu tô fazendo a carreira, da mesma cor que já fizemos no outro quadradinho. Ó, já fiz 2 pontos altos, faço o terceiro ponto alto. Ele fica assim, já tá preso lá no cantinho. O nosso cantinho já está aqui juntinho com o outro. Agora, depois dos 3 pontos altos, sem fazer correntinha de separação, eu vou lá no espaço de uma correntinha do quadradinho que já tá pronto. Ó, depois do cantinho, eu tenho um espaço de uma corrente. Aí, eu levanto e vou do lado avesso. Introduzo a agulha no espaço de uma correntinha, puxo o fio e fico com 2 fiozinhos na agulha. De uma maneira bem soltinha, ó, deixo o fio mais soltinho, eu passo por dentro dos 2 fiozinhos. Puxo a laçadinha por dentro dos 2 fios. Agora, eu faço uma correntinha, laço o fio, venho no espaço de uma corrente no quadradinho que eu estou fazendo agora e vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Aí, sem fazer correntinha, na hora que eu vou prender, eu não faço correntinha. Só depois, quando a gente volta a fazer nesse quadradinho aqui.
Sem fazer correntinha, eu vou lá no espaço de uma corrente, ó, levanto o quadradinho, do lado avesso eu introduzo a agulha e puxo para esse lado. Fico com os 2 fiozinhos, laço o fio e passo por dentro dos 2. Agora, eu faço uma correntinha de separação, laço o fio e vou lá no quadradinho que nós estamos completando. E faço no espaço de uma correntinha, ó, no próximo trabalhei nesse, agora nesse próximo eu faço 3 pontos altos. Já fiz 1, fiz 2 e fiz 3 pontos altos. A mesma coisa, eu vou lá no espaço de uma correntinha do quadradinho que já está com essa carreira com a cor cru. Levanto o quadradinho, do lado avesso eu introduzo a agulha. Puxo o fiozinho, fico com 2, laço o fio e passo por dentro de tudo. Faço uma correntinha, laço o fio, venho no quadradinho que estamos trabalhando agora. No espaço de uma correntinha, eu faço 3 pontos altos. Sempre é no próximo espaço. Eu trabalhei esse, fui lá unir com o outro e venho trabalhar o próximo. Já fiz os 3 pontos altos, vou no espaço de uma corrente antes da curva, que é o último que temos. Levanto o quadradinho lá que já está pronto, introduzo a agulha, puxo, fico com 2 fiozinhos, laço o fio e passo por dentro de tudo. Faço uma correntinha, laço o fio, agora nós vamos trabalhar o nosso cantinho e já unir com o outro. Laço o fio, vou no quadradinho, que a gente tá trabalhando agora, a carreira, e faço os 3 primeiros pontos altos. Fiz 1, fiz 2, fiz 3. Agora eu faço uma correntinha de separação. Depois que eu fiz uma correntinha, depois dos 3 pontos altos, eu vou lá no quadradinho que já está pronto, do lado avesso, ó, levanto ele, introduzo a agulha e puxo o fio. Fico com 2 fiozinhos, laço o fio e passo por dentro dos 2. Faço uma correntinha, laço o fio, volto no mesmo espaço de 2 correntinhas, que é o nosso cantinho, e faço 3 pontos altos. Assim, eles já ficam unidos. Eu acho que dessa maneira fica mais assentadinho, como eu falei, pode trabalhar da maneira contínua, caso você queira. Depois, se vocês quiserem, eu trago um vídeo mostrando como que faz essa maneira contínua. Faço uma correntinha, vou lá no espaço de uma corrente e faço 3 pontos altos. 2, 3 pontos. Depois que eu fiz os 3 pontos, faço uma corrente. No próximo espaço de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma corrente de separação. Fiz mais um grupinho de 3 pontos altos, faço uma corrente. Antes de chegar na curva, um grupinho de 3 pontos altos. Eu fiz 1, 2 e agora o terceiro. Uma correntinha e vamos fazer o cantinho, fazendo o leque de 3 pontos altos. Já fiz aqui os 3 primeiros, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espacinho de 2 correntes pra gente formar o cantinho. Depois que eu fiz o leque, eu faço uma correntinha. Em cada espaço de uma correntinha, eu faço um grupinho de 3 pontos altos, até chegar lá pra gente finalizar nosso quadradinho. Fiz o último grupinho antes de chegar na curva, uma correntinha. Eu já tenho o primeiro lado do leque, foi onde iniciamos. E agora eu faço o segundo lado do nosso leque, fazendo os 3 pontos altos. Como eu vou cortar aqui, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou lá na terceira correntinha, onde iniciamos, e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio, deixar um pouquinho maior para depois fazer o arremate. E vou vir emendar mais um quadradinho nesses 2, que eu vou fazer o tapete de 6 quadradinhos, né? 3 de um lado e 3 do outro. Mas se você quiser continuar depois, você pode ir emendando mais quadradinhos aqui na parte inicial. Vou vir com mais um quadradinho. Eu vou aqui no cantinho, ó, no espaço de 2 correntinhas. Eu deixo a pontinha pra cá e aqui o fio que tá vindo do cone.
puxo o fio no espacinho de 2 correntes, eu faço a primeira laçadinha pegando os 2 fiozinhos, ó. Fiozinho que eu vou arrematar depois e o que vem do cone. Aí eu fiz a primeira correntinha. E agora eu faço mais 2 correntinhas só com o fio que vem do cone. Esse daqui fica pra eu arrematar depois. Então eu tenho o primeiro ponto alto, que valeu as 3 primeiras correntinhas. Faço mais 2 pontos altos, que é o início do nosso leque. Aí a gente termina quando dar a volta completa. Uma correntinha em cada espaço de uma corrente, eu faço 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos, uma corrente, sigo até chegar lá no nosso cantinho. 3 pontos, uma corrente, e o espaço antes do nosso cantinho, uma corrente, vou fazer o nosso cantinho. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. No próximo cantinho nós vamos fazer a emenda com os outros quadradinhos que já estão lá aguardando. Faço uma correntinha e sigo fazendo 3 pontos altos para cada espaço de uma corrente. Depois dos 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Cheguei no cantinho, já fiz os 3 primeiros pontos altos, faço uma correntinha e pego os 2 quadradinhos que já estão emendados. Vou fazer do mesmo jeito que eu emendei o segundo no primeiro. Depois que eu fiz uma correntinha, eu venho aqui por baixo, ó, levanto um pouquinho o trabalho, introduzo a agulha e laço o fio. Aí ficou com 2 fiozinhos, passo por dentro de tudo fazendo um ponto baixo. Agora eu faço mais uma correntinha porque eu tô no cantinho. Volto onde eu estou trabalhando, no quadradinho que eu estou trabalhando, e finalizo o leque, fazendo 3 pontos altos. Aqui eu já emendei o cantinho. Agora, sem fazer correntinha, eu levanto o trabalho um pouquinho, introduzo a agulha, a linha que fica aqui por cima, ó. Aí eu introduzo a agulha aqui pelo lado do avesso lá pra frente, puxo o fiozinho, fico com 2 na agulha. Laço o fio e passo por dentro de tudo. Agora eu faço uma correntinha. Depois que eu fiz uma correntinha, eu vou lá no quadradinho que eu tô trabalhando, no espaço de uma correntinha, e faço 3 pontos altos. Vou lá no quadradinho, que já tá emendado com o outro, sem fazer a correntinha, puxo o fio e faço um ponto baixo. Agora eu faço uma correntinha. Volto no quadradinho que eu tô trabalhando e faço 3 pontos altos. Já fiz 2. Faço o terceiro. Vou lá no quadradinho, onde já tem a parte cru pronta. Do lado do avesso, eu introduzo a agulha, puxo o fio e faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou no quadradinho que eu estou trabalhando agora, no espacinho de uma corrente, faço 3 pontos altos. Agora vamos emendar antes de chegar na curvinha, tem mais um espacinho aqui no trabalho, ó. Esse espacinho nós vamos fazer mais uma emenda. Eu vou aqui por baixo, introduzo a agulha e puxo o fio. Ficou com 2 fiozinhos, passo por dentro de tudo. Agora eu faço uma correntinha e vamos emendar no cantinho, ó, que já era pra mim ter arrematado, mas eu arremato tudo no final. Laço o fio, venho aqui no cantinho e faço os 3 primeiros pontos altos. Depois que eu fiz os 3 pontos, que é o primeiro lado do leque, eu faço uma correntinha e vou lá no quadradinho, no cantinho dele, aqui pela parte de baixo, no avesso, ficou com 2 fiozinhos. Passo por dentro de tudo. Agora eu faço uma correntinha e finalizo o leque, voltando aqui no quadradinho que eu tô trabalhando agora. Fiz 1, 2 e 3 pontos altos. Então já fiz a emenda, ó. Essa parte aqui eu deixo bem soltinho o ponto baixo. Agora vamos fazendo uma correntinha e 3 pontos altos em cada espaço de uma corrente, até chegar lá no nosso cantinho. Cheguei para fazer o cantinho, finalizar onde iniciamos.
Eu vou fazer 3 pontos altos, fiz uma correntinha, faço os 3 pontos altos. E agora eu vou finalizar com um meio ponto alto, porque nós vamos continuar dando voltas aqui neste retângulo que nós formamos. Eu fiz com 3 quadradinhos da vovó, você pode fazer com a quantidade que você queira, é só continuar emendando. E o restante do passo a passo você vai fazer normalmente. Para finalizar a carreira, eu laço o fio, venho na terceira correntinha, puxo, ficou com 3 fiozinhos, passo por dentro de todos. Assim eu fico no meio do nosso cantinho para eu continuar as voltas. Eu vou dar aqui mais 2 voltas. Então eu vou iniciar fazendo 3 correntinhas. No mesmo lugar faço mais 2 pontos altos. Aqui já é o primeiro ladinho do leque. Uma correntinha em cada espaço de uma corrente eu vou fazer 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos, faço uma correntinha, já vou para o próximo espacinho e faço 3 pontos altos até chegar no cantinho. Uma correntinha, no próximo espacinho 3 pontos altos. Uma corrente no espaço antes da curvinha, 3 pontos altos. Uma correntinha aqui onde é o cantinho, nós vamos manter o nosso cantinho. Então eu vou fazer um leque de 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos, 2 correntes, quando é aqui no cantinho, e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora nós vamos trabalhar na lateral maior e vamos fazendo a mesma coisa, ó, 3 pontos altos em cada espaço de uma correntinha. Uma corrente de separação. Quando chegar aqui de passar de um quadradinho para o outro, eu volto com vocês. Para passar de um quadradinho para o outro, eu faço normalmente uma correntinha. Nós vamos trabalhar aqui, ó, um grupinho aqui neste cantinho e um grupinho nesse cantinho. Fiz um grupinho de 3 pontos altos antes da nossa emenda, de um quadradinho para o outro. Aí eu já fiz uma correntinha. E nesse espacinho, onde temos o leque, ó, tenho a primeira parte e a segunda parte do leque, onde fazemos a emenda. Nesse espacinho, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, aí eu pulo essa junção que nós fizemos e venho aqui no meinho do próximo leque. E é aqui que eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Eu faço uma correntinha de separação. Estamos trabalhando aqui na lateral maior. Eu vou continuar fazendo os grupinhos até chegar aqui nesse espacinho antes da junção. E eu faço novamente com vocês. Vim trabalhando os grupinhos em cada espacinho de uma corrente. Fiz aqui o último grupinho de 3 pontos altos antes da nossa junção e já fiz uma correntinha de separação. Agora eu vou aqui no meio do leque, na base, no espacinho e vou fazer 3 pontos altos. Já fiz 1, fiz 2, fiz 3 pontos altos. Agora eu faço uma correntinha e no próximo espacinho aqui, que é no meio do leque, eu faço mais 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, aí faço uma correntinha e continuo da mesma maneira que estamos fazendo até agora. 3 pontos altos para cada espacinho de uma corrente. E quando chegar no cantinho, nós repetimos o cantinho, fazendo um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Aí eu vou percorrer toda a nossa volta. Quando chegar aqui do outro lado, é no mesmo lugar que a gente faz os grupinhos. Ó, vou fazer aqui no meio desse leque e no meio deste leque. Se você tiver dificuldade, é só voltar no momento que eu fizer essa união, que é igualzinha que nós vamos fazer desse lado. E já vejo vocês aqui no final da carreira. Cheguei onde iniciamos a volta, já fiz uma correntinha, vou finalizar o leque. Nós iniciamos a carreira já fazendo os 3 pontos altos, que é o primeiro lado do leque. E agora eu faço o segundo lado.
Como eu vou fazer mais uma volta aqui nesse mesmo barbante, eu vou finalizar a carreira com um meio ponto alto. Eu laço o fio, vou lá na terceira correntinha do primeiro ponto e fecho fazendo um meio ponto alto, passando por dentro das 3 laçadinhas. Agora, para a próxima carreira, eu já subo 3 correntinhas, que vai valer como meu primeiro ponto alto, e faço mais 2 pontos altos, já ficando com o primeiro lado do leque pra gente fazer a mesma coisa quando chegar aqui ao final da carreira. Na verdade, nós vamos fechar, finalizar na terceira carreira e depois vir com a outra parte que eu já explico pra vocês. Aí eu fiz uma correntinha, vou seguir aqui nessa lateral menor, eu coloco o trabalho lá pra trás, fica mais fácil aqui pra mim trabalhar. Em cada espacinho de uma correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos, separados por uma corrente, até chegar lá no cantinho. Uma correntinha e sigo fazendo os grupinhos. Trabalhei o último grupinho de 3 pontos antes de chegar no cantinho, já fiz uma correntinha. E aí vou repetir leque sobre leque. Fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação. E no mesmo espaço, deixa eu fechar aqui direitinho, mais 3 pontos altos. Formando o nosso cantinho. Ó, 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, agora eu viro pra cá. E vou trabalhar essa lateral maior, fazendo em cada espacinho de uma corrente, um grupinho de 3 pontos altos. E uma correntinha de separação, até chegar lá no cantinho. Cheguei ao final da lateral maior, já fiz o cantinho e já fiz uma correntinha. Aí agora eu vou continuar fazendo a mesma coisa que nós fizemos até agora, ó. 3 pontos altos em cada espacinho de uma corrente. Chegando aqui eu faço o cantinho novamente, os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Sigo pela lateral maior e a gente já chega aqui onde iniciamos. Aí aqui nós vamos finalizar essa carreira. Eu vou fazer as próximas explicações. Cheguei ao final da carreira, essa daqui é a terceira carreira que fizemos. Depois que fizemos a junção dos quadradinhos, aí eu fiz mais 2 carreiras. Aí nós ficamos com um total de 3 carreiras depois do quadradinho. Aí eu vou fazer 2 correntinhas e vou na terceira correntinha onde eu iniciei a carreira. Aí eu faço um ponto baixíssimo, vou dar mais uma laçadinha que eu posso cortar o fio. Agora, o que eu vou fazer? Essa parte aqui está pronta, né, pra gente emendar com a outra. E se você quiser, já pode fazer os arremates todos agora. Eu vou precisar dos outros 3 quadradinhos da vovó, né, que o total são 6 pro nosso tapete. E eu vou fazer com esses 3 a mesma coisa que eu fiz com o que nós terminamos agora. Primeiro eu vou unir os 3, né, eu faço igual eu fiz no outro, é só vocês voltarem o vídeo pra ver como que foi feito, que é do mesmo jeito. Então, eu faço completa aqui uma volta em um quadradinho e depois venho emendando os outros 2. Depois que eu emendar os 3 quadradinhos, depois que fizer a união dos 3 quadradinhos com a parte cru, você vai dar mais uma volta inteira no nosso retângulo, que fica um retângulo. E aí, quando for pra fazer a terceira volta, eu volto com vocês, tá? Então, eu vou fazer a emenda desses outros 3, vou fazer a emenda com a parte na cor cru e depois vou dar uma volta. E quando eu for começar a terceira volta, eu volto com vocês. Cheguei no final da carreira, então foi a primeira carreira depois que nós emendamos os quadradinhos. Aí, eu vou terminar do jeito que eu já vou começar a próxima carreira. Eu laço o fio. Venho na terceira correntinha, fico com 3 fiozinhos na agulha, laço e passo por dentro de todo mundo. Aí, já faço 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. Que aqui é o primeiro lado do nosso cantinho, que nós vamos terminar ao finalizar a carreira. Agora, eu vou fazer normalmente, como a gente tem feito, uma correntinha e 3 pontos altos em cada espaço de uma corrente. Até chegar no próximo cantinho,
Aí eu faço o primeiro lado e já vou mostrar pra vocês como que eu começo a emendar com o nosso retângulo que já está pronto. Cheguei ao final da primeira parte reta menor e já fiz o primeiro lado do cantinho. Aqui eu tenho o meu retângulo já pronto. Pra emenda, nós vamos fazer igual fizemos os quadradinhos. Eu vou vir com o retângulo pronto. Aqui eu já fiz a primeira parte do meu cantinho, da parte menor. Vou fazer uma correntinha, vou pegar o retângulo, eu venho aqui por baixo, introduzo a agulha e pego o fio lá atrás, ó. Aí eu puxo pra esse lado e passo por dentro dos dois fiozinhos. Faço uma correntinha, já que eu tô no cantinho, venho aqui e termino o cantinho que eu estou fazendo. Faço 3 pontos altos no mesmo espacinho de 2 correntes. Eu já emendei cantinho com cantinho. Agora, sem fazer correntinha, eu vou no próximo espacinho de uma corrente, não laço o fio, introduzo a agulha por baixo do trabalho, vou lá, laço o fio, fico com 2 fiozinhos. Laço novamente e passo por dentro dos dois. Agora sim, eu faço uma correntinha, laço o fio e volto no retângulo que eu estou fazendo a terceira carreira. Aí eu laço o fio, venho no espacinho de uma corrente, que é depois da curvinha, e faço os 3 pontos altos no espaço de uma corrente. 1, 2 e 3 pontos altos. Então, deixa eu tirar aqui a agulha pra vocês verem como que está ficando, ó. Já emendei o cantinho, já emendei no primeiro espacinho de uma corrente. Voltei e fiz os 3 pontos altos no retângulo que eu estou fazendo a terceira carreira. Agora, sem fazer correntinha, eu vou lá no espaço de uma corrente do retângulo que já está pronto. Introduzo a agulha por baixo, puxo o fio. Puxo uma laçada e passo por dentro dos 2 fiozinhos. Agora, eu faço uma correntinha. Aí, eu vou voltar no retângulo que eu estou fazendo. Então, eu prendo com ponto baixo no que já tá pronto, faço uma correntinha, volto e faço os 3 pontos altos no próximo espaço de uma correntinha, do que eu tô formando agora. Aí, faço os 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, sem fazer correntinha, eu vou lá no espaço de uma corrente do retângulo que está pronto e puxo o fio por baixo. Passo por dentro das 2 laçadinhas. Agora, eu faço uma correntinha, laço o fio e volto no retângulo que eu estou formando a terceira carreira. No espaço de uma correntinha, o próximo espaço, eu faço os 3 pontos altos. Nós vamos fazer isso em toda a parte reta maior. A emenda é sempre desse mesmo jeito. Eu vou adiantar aqui toda a minha emenda. É só ir fazendo dessa maneira. Se você tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo, tá? Mas não tem mistério. Eu fiz os 3 pontos altos aqui, no quadradinho que a gente tá terminando. Aí, sem fazer correntinha, eu vou lá no que tá pronto. Por baixo, introduzo a agulha e puxo o fiozinho. Fico com 2 laçadas, passo por dentro das 2. Agora, eu faço uma correntinha e volto no próximo espaço do retângulo que nós estamos formando e faço 3 correntes. Aí, a mesma coisa. Vou lá, prendo com ponto baixo, faço uma correntinha, venho para esse que eu tô formando e faço os 3 pontos altos. Vou lá sem fazer correntinha e emendo com um ponto baixo. Aí, eu faço uma correntinha, venho para esse espacinho e faço 3 pontos altos. E assim, nós vamos por toda a nossa emenda. Quando chegar aqui, eu venho com vocês. Estou no finalzinho da emenda. E aqui, para vocês verem, fiz os 3 pontos altos no quadradinho que estamos fazendo agora. E aí, eu vou lá no último espacinho de uma corrente do retângulo que já está pronto. Faço a mesma coisa, venho aqui por baixo, puxo a laçada e passo por dentro das 2. Não esquecendo, para fazer mais larguinha
essa emenda, pra não ficar repuxado. Depois que eu prendi com ponto baixo, no último espacinho, eu faço uma corrente e venho no que nós estamos fazendo agora. Faço 3 pontos altos. O primeiro lado do cantinho. Faço uma correntinha, aí eu vou prender lá no cantinho do retângulo pronto. Venho por baixo, puxo a laçadinha mais larguinha, puxo a laçada e passo por dentro dos 2 fiozinhos. Depois que eu fiz a emenda com ponto baixo no retângulo já pronto, eu fiz uma correntinha. Eu vou virar aqui pra ficar mais fácil pra eu trabalhar. Depois que eu fiz uma correntinha, nós vamos terminar o cantinho. Eu venho no mesmo espacinho que eu fiz os últimos 3 pontos altos e faço mais 3 pontos altos. Nós terminamos o cantinho e terminamos a nossa emenda. Ó, já tá todo emendado. Agora, nós vamos terminar o restante da volta. Então, nós vamos fazendo igual nós temos feito. Sempre 3 pontos altos em cada espacinho de uma corrente. Até chegar aqui onde iniciamos. Aí, nós vamos fazer o outro lado do leque e finalizar essa carreira. Chegamos ao final da carreira, aqui no cantinho, eu vou finalizar daquele jeito, pra gente continuar e fazer mais uma carreira. Agora, eu vou finalizar a carreira com meio ponto alto, lacei o fio, vou na terceira correntinha, puxo o fio, fico com 3 laçadas na agulha. Puxo uma laçada e passo por dentro de tudo. 1, 2, 3 correntinhas para iniciar a próxima carreira. E mais 2 pontos altos, já que nós estamos começando no nosso cantinho. Uma correntinha e venho fazendo 3 pontos altos em cada espacinho. Quando chegar aqui, eu faço junto com vocês. Cheguei um espacinho antes da emenda e fiz os 3 pontos altos e uma correntinha. Aí, aqui onde temos a emenda, vou fazer os 3 pontos altos aqui nesse primeiro cantinho do retângulo desse lado. Então, eu faço 1, 2 e 3 pontos altos. Faço uma correntinha e pulo onde emendamos e venho nesse espacinho do próximo cantinho, que já é do outro retângulo. E aqui eu vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha e agora sigo normalmente fazendo os 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Quando é o cantinho, nós fazemos o leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, e permanece preenchendo todos os espacinhos de uma corrente com 3 pontos altos. Aqui temos outro cantinho, vamos fazer. Quando chegar aqui na emenda, a gente faz igual fizemos lá do outro lado. Um grupinho aqui nesse espacinho do cantinho e o outro grupinho nesse espacinho, até chegar lá onde nós iniciamos a carreira. Cheguei ao final da carreira. Essa foi a nossa terceira carreira que nós demos a volta nos 6 quadradinhos, né? Nós ficamos com um total de 4, se a gente olhar assim, 1, 2, 3, 4, porque essa daqui conta com a emenda, e depois nós demos 3 voltas. Eu tô no final da terceira volta, eu vou fechar do jeito que a gente continua o trabalho aqui pelo cantinho. Eu laço o fio, puxo, fico com 3 fiozinhos, passo por dentro de todo mundo. Agora eu vou começar a fazer o bico de acabamento. Eu vou fazer um bico bem simples, aí você pode fazer o que você queira. Pode fazer um outro modelo, esse daqui é bem rápido e é bem fácil de fazer. Da onde eu finalizei a carreira, aqui no cantinho, eu vou subir 3 correntinhas. Vou fazer mais 2 pontos altos. É como se a gente estivesse fazendo a metade do leque. Aqui, quando é o cantinho, eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou lá no primeiro espaço de uma corrente e prendo com um ponto baixo. Depois que eu prendi com ponto baixo, eu subo 2 correntinhas, porque aí fica como se fosse um ponto alto. O ponto baixo e 2 correntinhas. Laço o fio, venho no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Fiquei com um total de 3, contando aqui com o que formou com ponto baixo e 2 correntinhas.
Agora eu não faço correntinha, vou no próximo espaço de uma corrente e prendo com um ponto baixo. A correntinha de separação eu só faço aqui no cantinho. Se você vê que no seu trabalho precisa fazer em todas as vezes que você fizer o grupinho de 3 pontos altos, aí você faça, tá? Eu faço diretamente. Aqui eu fiz o ponto baixo, subo 2 correntes e no mesmo espaço faço mais 2 pontos altos. Já vou lá no espaço de uma correntinha, prendo com ponto baixo. Subo 2 correntinhas, faço mais 2 pontos altos. No mesmo espaço de uma corrente, já vou lá no próximo espaço e prendo com um ponto baixo. 2 correntinhas, no mesmo espacinho, faço mais 2 pontos altos. Vou no próximo espaço de uma corrente, faço um ponto baixo. Isso eu vou fazer por toda a volta. Quando chegar no outro cantinho, eu venho com vocês só pra gente relembrar aí, eu faço uma correntinha de separação. No restante dos espacinhos, eu não faço, vou diretamente. Vim trabalhando a parte reta menor, cheguei aqui no cantinho, fiz no penúltimo espaço o grupinho de 3 pontos altos. Agora eu faço uma correntinha, vou no último espacinho, faço um ponto baixo. As 2 correntes normalmente, os 2 pontos altos. Agora eu faço uma correntinha de separação para fazer o cantinho. Vou lá no espacinho entre os 2 grupinhos do canto e faço um ponto baixo. Aí normalmente subo as 2 correntes, 2 pontos altos, uma correntinha no espacinho do lado. Agora eu vou começar a lateral maior, faço um ponto baixo, 2 correntes, 2 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Então aqui eu faço 2 vezes desse lado, com uma correntinha de separação, e 2 vezes desse lado. E continuo agora sem fazer correntinha. Fiz o ponto baixo, subi 2 correntes. Fiz um ponto alto, faço mais um. E agora sem correntinha, vou percorrendo toda a lateral maior. Quando chegar no cantinho eu faço a mesma coisa. 2 antes eu faço uma correntinha de separação e 2 antes eu faço uma correntinha de separação. E assim eu vou percorrer toda a nossa última volta. Fiz os 3 últimos pontos altos da carreira. Eu faço uma correntinha, vou lá onde iniciamos, bem no cantinho. Fiz um ponto baixíssimo para fechar. Dou uma laçadinha que eu posso cortar o fio. Fazer todos os arremates. Eu já fiz aqui. Só vou fazer esse último fiozinho e o nosso trabalho está pronto. E esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado, que façam muitos e vendam todos. Eu estou em uma grande produção aqui desse modelo de tapete. Eu tenho muitos quadradinhos prontos e logo eu venho mostrar para vocês essa grande produção. Se você gostou mesmo, compartilha com os amigos, as amigas que fazem crochê, precisa ganhar um dinheirinho. Esse tapete é muito bom de ter a pronta entrega. E se inscreve aqui no canal, deixe o seu joinha, que é muito importante para mim, para o meu trabalho. Me siga também nas outras redes sociais, no TikTok, Instagram e Facebook. É o mesmo nome aqui do canal. Aí para vocês terem um gostinho da quantidade que eu já fiz, muitas cores diferentes, muito rápido de fazer. E quem quiser conhecer mais ainda do meu trabalho, ficar pertinho de mim, conheça a comunidade crocheteira. Lá na Hotmart eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você queira conhecer. É um plano de assinatura anual, vale a pena. Com um pouquinho aí por ano você tem acesso a muitos benefícios. Videoaulas exclusivas, lives, uma mentoria comigo via WhatsApp. Um beijo no coração, fica com Deus, até o próximo.